Se as trincheiras foram o elemento de combate definidor da Primeira Guerra Mundial, então, certamente o poder aéreo foi o elemento definidor da Segunda. Anteriormente, o poder aéreo servia principalmente para apoiar o exército e a marinha, mas agora era de vital importância para o esforço de guerra por direito próprio. A batalha pelos céus foi sangrenta e brutal, onde nunca se dava trégua, pois possuir os céus era comandar o campo de batalha abaixo. Entre 1939 e 1945, os principais combatentes construíram cerca de 810 mil aeronaves e, inevitavelmente, com tantos aviões em ação, certamente surgiram histórias das quais ainda não conhecemos toda a verdade. De pilotos desaparecidos, a um bombardeiro fantasma, ao mistério dos objetos luminosos vistos por equipes ao redor do mundo, aqui estão 4 mistérios da aviação da Segunda Guerra Mundial. Bem-vindo às Guerras do Mundo. Após o ataque a Pearl Harbor e a declaração de guerra da Alemanha nazista, uma coisa que os EUA precisavam desesperadamente era de pilotos. Em 1942, parecia que todo homem capaz de manusear um manche e um leme era enviado para a batalha. No entanto, pilotos não eram necessários apenas na frente. Eles também eram necessários em casa, para entregar novos aviões das fábricas em todo o país, onde seriam desmontados e enviados para a guerra. Assim, uma nova organização foi formada por uma Nancy Harkness Love, chamada Esquadrão Auxiliar de Travessia Feminina, ou WOFs, que viu pilotos femininas assumindo esses deveres de voo doméstico, liberando assim pilotos masculinos para o serviço de linha de frente. O esquadrão logo foi acompanhado pelo Destacamento de Treinamento de Voo Feminino criado pela piloto Jacqueline Cochran, que, como o nome sugere, foi projetado para treinar pilotos femininas adicionais para esses deveres. Em 5 de agosto de 1943 ambas, as organizações foram fundidas em uma única unidade chamada Programa de Pilotos de Serviço da Força Aérea Feminina, ou WOSP. Além de suas funções de transporte de aeronaves, elas também realizaram missões de carga entre bases nos EUA e até mesmo auxiliaram no treinamento de seus colegas masculinos, rebocando alvos para eles atirarem ou simulando ataques aéreos em tropas e bases americanas. No entanto, apesar de sua clara bravura e papel militar, elas ainda eram listadas como civis. Uma dessas pilotos que se voluntariou para o novo programa foi Gertrude Tompkins, uma mulher que foi descrita como atraente, mas tímida, e nasceu em Jersey City em 1912. Ao longo de sua vida, Gertrude lutou com uma gagueira quando falava seu inglês nativo. Mas quando aprendeu francês e italiano em seus anos posteriores, descobriu que podia falar esses idiomas sem o impedimento. Mais tarde na vida, ela se apaixonou por um jovem que era um piloto qualificado e a levava em seu pequeno avião para dar aulas básicas de voo. Tragicamente, ele se voluntariou para lutar pela RAF antes que a América se envolvesse na guerra e pereceria quando seu avião foi abatido sobre o Canal da Mancha. No entanto, o relacionamento deixou um legado para Tompkins que foi um novo amor pela aviação. Sua família não podia acreditar na mudança que a aviação havia provocado nela, dando-lhe maior confiança, e enquanto sua gagueira inicialmente era um problema ao se comunicar pelo rádio, ela descobriu que se falasse de maneira melódica, quase cantando suas respostas, ela poderia responder claramente e coerentemente. Eventualmente, até sua gagueira começou a desaparecer quando ela estava no ar. Portanto, foi uma progressão lógica para ela se juntar ao Vespa, tanto como uma maneira de continuar seu amor pela aviação, quanto como uma maneira de honrar seu parceiro caído. Dada sua experiência e habilidade, ela rapidamente encontrou um lugar entre os membros de elite do programa, pilotando caças de alto desempenho pelos Estados Unidos. Tompkins seria certificada no P-47 Thunderbolt, semelhante a um barril, e no P-38 Lightning de 2 motores, ambos excelentes aviões de guerra. Mas mais tarde, ela começou a pilotar o North American P-50 e um The Mustang, o Cadillac dos céus,
e um dos melhores caças da guerra. Em um nível pessoal, ela mantinha-se reservada e raramente aceitava convites de seus camaradas mais jovens para se juntar a eles em uma noite na cidade. Em vez disso, ela eventualmente conheceu e se apaixonou por um tal de Henrique Prata. Após a irmã de Henry morrer inesperadamente, ele solicitou a adoção de sua sobrinha, o que por sua vez levou ele e Tompkins a se casarem discretamente em setembro de 1944, permitindo que os três se tornassem uma família. No entanto, ela escondeu o fato de que era casada de seus superiores, que acreditavam que mulheres casadas não deveriam se envolver no trabalho potencialmente perigoso de transportar aeronaves pelo país. Admitir que era uma mulher casada poderia significar o fim de sua carreira. Em 26 de outubro de 1944, Tompkins e um punhado de outros pilotos estavam programados para decolar na primeira etapa de um voo de transporte entre o campo de minas em Los Angeles e Newark, onde entregariam os Mustangs para serem transportados para unidades de linha de frente no exterior. A decolagem foi atrasada porque 3 das novas aeronaves tinham problemas com suas coberturas, mas uma vez resolvidos esses problemas, os Mustangs decolaram por volta das 16h com destino a Palm Springs. Durante o voo, os Mustangs entraram em uma neblina, e essa foi a última vez que qualquer um de seus colegas pilotos viu Gertrude Tompkins. Quando as aeronaves restantes pousaram em Palm Springs, eles presumiram que ela teve mais problemas com sua cobertura e foi forçada a retornar ao campo de minas. No entanto, ninguém verificou isso. Como tal, foram 5 dias antes que alguém em Campo de Minas ou Palm Springs percebesse que ela estava desaparecida, e uma busca foi iniciada imediatamente, mas nunca foram encontrados destroços. Especulou-se que ela tinha se desorientado ou distraído e voado para o mar antes de cair, mas as equipes de busca não encontraram nada. Nas décadas após seu desaparecimento, várias buscas por mergulhadores foram feitas para encontrar seu último local de descanso. Embora essas buscas tenham falhado em seu objetivo principal, elas inadvertidamente encontraram os destroços de um treinador T-33 que desapareceu após a guerra. Como é frequentemente o caso com desaparecimentos, houve inúmeras teorias sugeridas sobre o que poderia ter acontecido, incluindo que ela usou o avião para fugir e começar uma nova vida, na esperança de escapar de seu novo casamento. No entanto, isso foi negado por todos que a conheciam. Infelizmente, com muito poucas evidências para seguir, os historiadores ainda estão longe de descobrir o que aconteceu com Tompkins e seu Mustang P-50 e um D. Permanece um mistério duradouro da Segunda Guerra Mundial. Em 1943, a Itália era um país dilacerado pela guerra. O ditador fascista Benito Mussolini, que pretendia construir um império romano do século XX, havia sido deposto do poder, e as tropas aliadas haviam invadido a Sicília, e depois o continente, e logo estavam marchando para o norte. O governo legítimo da Itália assinou um armistício com os aliados e se voltou contra os nazistas. No entanto, o fascismo ainda estava vivo, e bem em muitas partes do país. Assim, com o apoio alemão, o norte da Itália se tornou um estado fascista separado, enquanto o sul era pró-aliado e lutava para esmagá-los. A Itália estava essencialmente em estado de guerra civil. Foi durante esse tempo que uma história curiosa começou a surgir entre aqueles envolvidos nos combates, particularmente no norte. A população civil aparentemente estava sendo assediada por uma estranha aeronave solitária, com um som distintivo que só aparecia à noite. Conhecida localmente como People, um nome cuja origem permanece incerta, dizia-se que a aeronave atacava qualquer um indiscriminadamente, independentemente de sua aliança. E ditos como, apague todas as luzes de sua casa à noite ou Pipo lhe fará uma visita, logo foram proferidos quando o sol começou a se pôr. Enquanto Pipo podia ser ouvido voando acima, aterrorizando a população local, ninguém parece ter realmente visto a própria aeronave. Quando questionados sobre Pipo, histórias das atividades desta aeronave incluem trabalhadores rurais sendo metralhados nas primeiras horas junto com seu gado, enquanto bombas eram frequentemente lançadas indiscriminadamente. Algumas das alegações mais extraordinárias eram de que Pipo lançaria canetas explosivas que detonariam quando o botão de cima fosse pressionado e doces envenenados que as crianças pegariam e comeriam. Também se dizia que Pipo havia lançado um pequeno tipo de arma antipessoal alemã
conhecida como bomba borboleta. Em relação à origem deste avião, os italianos pró-fascistas culpavam os aliados, enquanto, é claro, os italianos pró-aliados culpavam os fascistas, mas ninguém parecia imune à ira de Pippo. A notoriedade de Pippo só cresceu à medida que os fascistas começaram a usar a história como uma ferramenta de propaganda para angariar apoio das pessoas que não tinham certeza de qual lado se sentiam mais leais. No entanto, após o fim da guerra e as pessoas começaram a exigir respostas sobre quem realmente era o piloto de Pippo, não parecia haver nenhuma evidência para apoiar que tal aeronave existiu, exceto pelas histórias compartilhadas entre os civis italianos, aterrorizados por ela. Isso, é claro, levantou a questão de se alguma vez houve um Pippo em primeiro lugar. A explicação mais aceita para Pippo é que o povo italiano que compartilhou a história usou-a como uma forma de personificar a intensa atividade aérea que estava ocorrendo sobre suas casas. Quando um ataque aéreo ocorria durante a noite, a culpa era atribuída ao Pippo independentemente de quem realmente o executou. Isso explica por que Pippo não parecia favorecer um lado ou outro. No entanto, com essa personificação em vigor, eles então começaram a embelezar a história até que uma lenda comum foi criada. Os motores de som distintivo, por exemplo, muitas vezes foram atribuídos a OS caças noturnos, a RAF de Halvand Mosquito, seus motores Rolls-Royce Merlin, soando muito diferentes dos italianos e alemães que as pessoas estariam acostumadas a ouvir antes da invasão dos aliados. Mas essa explicação não satisfez a todos. E cartas, artigos de jornais, diários e testemunhos daqueles que estavam vivos na época, todos falam de como essa aeronave podia ser ouvida aparecendo do nada, atacando um alvo aleatório e depois desaparecendo como um fantasma. Alguns até foram longe o suficiente para afirmar que Pippo era pilotado pelo próprio diabo. O Dornier, do 17 alemão, foi um componente vital da força de bombardeiros da Luftwaffe na primeira metade da guerra. Embora talvez não seja tão notório quanto o Messerschmitt ou o bombardeiro Stuka, o Dornier desempenhou um papel-chave no esforço de guerra da Alemanha nazista, voando não apenas em missões de bombardeio, mas também em missões de reconhecimento e antinavio, e até mesmo funcionando como um caça noturno equipado com radar. Originalmente concebido como um avião de correio de alta velocidade, seu potencial militar era óbvio, e rapidamente foi desenvolvido para ser um bombardeiro quando a Alemanha começou a se rearmar. Seu longo e estreito fuselagem lhe rendeu o apelido de lápis voador. Sua tripulação se sentava em uma seção de fuselagem frontal bulbosa, e era composta por um piloto, um apontador de bombas e 2 artilheiros. E é essa disposição que leva a um mistério em torno dos destroços de uma aeronave específica, abatida em fevereiro de 1941 perto de Weldon, Northamptonshire. Na noite de 4 de fevereiro de 1941, Dorniers foram enviados para atacar a Rolls-Royce Engine Works em Derby, um alvo estrategicamente importante, pois a fábrica estava fortemente envolvida na fabricação do motor Aero Merlin, que alimentava os caças da RAF como o Spitfire Furacão e Desafiante. Como tal, os britânicos haviam implantado um grande número de balões de barragem, canhões antiaéreos e caças noturnos para protegê-lo. Detectados pelo radar britânico, os caças de torre RAF Bolton Paul Desafiante do 151 Degree Esquadrão baseado na RAF Wittering foram acionados para interceptar. Guiado por controladores de solo, um dos desafiantes detectou um Dornier pilotado por Horst Barr, de 23 anos, e começou a atacar. Apesar dos esforços de Barr para escapar, seu bombardeiro foi mortalmente ferido e enviado em chamas ao solo, caindo perto de Cothwick Lodge, nos arredores de Weldon. No dia seguinte, uma equipe de investigação da RAF chegou para inspecionar os destroços, na esperança de encontrar alguma informação útil, mas eles saíram com nada além de uma descoberta curiosa: um pé extra. Um homem local se aproximou da equipe da RAF carregando uma bota que havia descoberto entre os destroços, esperando ficar com ela para si, mas ficou horrorizado ao descobrir que o pé do aviador alemão ainda estava dentro. Portanto, ele decidiu entregá-lo. Como resultado, quando juntaram os restos de todos os corpos, encontraram um total de 9 pés, o que significa que, por algum motivo, este Dornier em particular estava voando com 5 pessoas a bordo em vez das 4 habituais.
Alimentando o mistério, os registros alemães não registram um quinto membro da tripulação, listando apenas Barr e sua tripulação normal. Isso levou imediatamente à especulação de que a aeronave de Barr não era apenas mais um bombardeiro na formação, mas estava usando os ataques para ocultar as implantações de um espião. Parece algo saído de uma ficção, mas na verdade, durante a guerra, ambos os lados enviaram espiões e agentes para trás das linhas inimigas, usando bombardeiros para transportá-los até lá durante a noite. Apenas 3 meses após a aeronave de Barr ser abatida, em 12 de maio de 1941, Carolho Richter foi lançado de paraquedas na Grã-Bretanha para fazer contato com outro espião alemão, mas foi visto agindo de maneira suspeita por 2 motoristas de caminhão que o denunciaram à polícia. Ele foi preso, interrogado e, quando foi confirmado que ele realmente era um espião, acabou sendo executado em 10 de dezembro de 1941. Espiões capturados não recebiam a mesma proteção sob a Convenção de Genebra que os prisioneiros de guerra. No entanto, o historiador de aviação Mike Murraio não acredita que a 5ª pessoa a bordo do Dornier fosse um espião. Ele argumenta que o interior do avião é muito apertado para ter tido a tripulação regular e o espião com todo o seu equipamento a bordo. Além disso, a única maneira de o espião ter saltado seria a tripulação remover a parte traseira da cobertura ou a porta de acesso. Ambas teriam se soltado da aeronave, tornando as coisas extremamente difíceis para a tripulação restante retornar à sua base na França. Além de espiões, outras teorias incluíram o 5º homem sendo um oficial de inteligência procurando avaliar o sucesso do ataque à fábrica da Rolls-Royce, um jornalista alemão procurando dar um relato em primeira mão da guerra aérea, ou um membro da equipe de terra que estava à disposição para ajudar a tripulação, ou simplesmente convenceu a tripulação a deixá-lo experimentar uma missão. Infelizmente, todas as teorias parecem atingir a mesma parede de problemas, ou seja, a falta de registros e o espaço apertado do bombardeiro não se adaptam bem a um tripulante extra. Isso levou Mike Murraio a especular se houve mesmo um 5º tripulante. Falando ao Northamptonshire Telegraph em 2021, ele apresentou sua teoria de que os restos dos 4 tripulantes estavam em tal estado que a equipe de inspeção da RF pode ter contado erroneamente. Seja o homem não identificado um espião, um passageiro não autorizado, ou ele foi criado como consequência de uma contagem errada de restos mal queimados, no cemitério alemão em Cannock Chase existe uma parcela para um aviador alemão não identificado morto em 4 de fevereiro de 1941, a menos que sejam exumados os restos de todas as 5 sepulturas e examinados para DNA, talvez nunca saibamos a verdade sobre quantos tripulantes estavam a bordo do Dornier de Bars naquela noite fria de fevereiro de 1941. De longe, o mistério que mais gera debate e intriga sobre as campanhas aéreas travadas durante a Segunda Guerra Mundial são os relatos dos Foo Fighters. Ninguém jamais negou que pilotos em todos os teatros do globo observaram fenômenos aéreos não identificados nos céus devastados pela guerra, muitas vezes na forma de bolas luminosas de luz. Mas os pesquisadores parecem não estar mais perto de descobrir a verdade agora do que estavam durante e imediatamente após a guerra. Talvez as observações mais definidoras deste fenômeno tenham ocorrido nas últimas horas da noite de 27 de novembro de 1944. O 415 Degree Esquadrão de Caça Noturna da Força Aérea do Exército dos EUA, voando em Beaufighters britânicos, estava conduzindo operações noturnas de intrusão sobre o Vale do Reno. A aeronave era pilotada pelo tenente Ed Schluter, que estava sendo guiado pelo tenente Donald Jaw Mears, operando o radar da aeronave. Normalmente, o Beaufighter voava com 2, mas nesta ocasião, um terceiro tripulante estava a bordo como observador, chamado Tenente Fred Ringwald. Voando um pouco ao norte de Estrasburgo, na fronteira franco-alemã, Ringwald de repente falou, dizendo: "Eu me pergunto o que são aquelas luzes ali nas colinas?" Olhando para a noite, os 3 homens observaram de 8 a 10 luzes, dispostas em uma fila brilhando em laranja ardente. Tentando identificá-las, eles entraram em contato com os controladores de radar terrestre aliados, que relataram que seus radares terrestres
não registraram nada além de seu Beaufighter. Quando Schluter virou o Beaufighter para interceptar os objetos, eles simplesmente desapareceram na frente deles, como alguém apagando uma luz. Discutindo o que tinham visto no voo de volta à sua base, os homens decidiram que guardariam a observação para si mesmos, temendo que fossem ridicularizados ou considerados inaptos. No entanto, ao saberem de outros pilotos que tiveram experiências semelhantes, eles vieram a público com sua história. Mears, que era fã da popular tira de quadrinhos Smoke Stover, que apresentava um personagem que usava a palavra sem sentido fu no lugar de palavras reais, cunhou o termo Beaufighter. E sem um termo melhor surgindo, o nome permaneceu desde então. Desde a guerra, o fenômeno Foo Fighter foi em grande parte absorvido pela mitologia dos OVNIs, graças ao aumento do interesse neste último tópico no período imediato pós-guerra. No entanto, muitos pesquisadores tentaram encontrar explicações mais terrestres. A explicação mais imediata considerada, e que o tenente Ringwald afirmaria que a tripulação inicialmente acreditava, era que eles estavam observando algum tipo de nova aeronave ou arma alemã. Essa é uma suposição totalmente compreensível de se fazer, considerando as incríveis armas maravilhosas que Hitler colocou em produção no final da guerra. Caças a jato, caças a foguete, mísseis iniciais, muitos desses ainda eram armas de ficção científica para os aliados, mas as forças de Hitler estavam usando-as, embora com resultados mistos. No entanto, essa teoria foi amplamente desacreditada por dois motivos principais. Em primeiro lugar, enquanto os Foo Fighters frequentemente apareciam perto de aviões de guerra aliados, realizando operações de combate, eles nunca pareceram ameaçar ou inibir de alguma forma. Em segundo lugar, a interrogatório de oficiais da Luftwaffe alemã após a guerra revelou que seus pilotos também haviam testemunhado Foo Fighters e estavam tão perplexos quanto as tripulações aliadas. Este fato só adicionou combustível ao mistério da origem dessas estranhas bolas de luz em chamas. As explicações apresentadas nas décadas após o fim da guerra foram variadas, e variaram do totalmente plausível ao fantasioso. Mesmo com oficiais alemães negando qualquer conhecimento, ainda há muitas pessoas que se apegam à teoria de que os Foo Fighters eram aeronaves experimentais alemãs, apontando para a pesquisa alemã em aviões de disco voador, e o chamado Die Glocke. Quanto às observações no Teatro do Pacífico, eles acreditam que a tecnologia foi transferida para o Japão aliado da Alemanha para continuar o esforço de guerra. Novamente, não é irracional, já que a Alemanha compartilhou pesquisas de jato, foguete e radar com Tóquio. No entanto, a questão permanece sobre por que esses Foo Fighters não pareciam atacar os aviões de guerra aliados. Seriam essas aeronaves experimentais mal-sucedidas, talvez? E se sim, o que aconteceu com eles após a guerra? E por que ninguém veio a público admitindo que estava envolvido no projeto? Cientistas e oficiais alemães estavam mais do que felizes em contar sobre suas conquistas para os aliados após a guerra. Na verdade, em um ato final de desafio, muitos exageraram nas afirmações do que haviam feito, então seria conveniente para eles falar sobre a construção de armas de bola de fogo ou aeronaves. Uma sugestão que era popular em círculos militares é que muitos dos avistamentos de Foo Fighters podem ser atribuídos a testes de foguetes noturnos, realizados pelos nazistas. O apagamento das luzes presenciado pela tripulação do caça, por exemplo, poderia ser os foguetes gastando seu último combustível, deixando-os continuar pelo restante do voo sem propulsão. Outras explicações incluem os alemães lançando sinalizadores para distrair os aviões aliados, ou possivelmente aquele velho favorito para explicar qualquer objeto voador não identificado, balões meteorológicos. O problema é que nenhuma dessas explicações parece resistir a qualquer escrutínio real, dado o que os pilotos descreveram ver. A maioria dos pesquisadores geralmente concorda que os Foo Fighters provavelmente eram algum tipo de fenômeno atmosférico natural, sendo o culpado mais provável uma variação do fogo de Santo Elmo. O fogo de Santo Elmo é uma forma de plasma luminoso criado por uma descarga de corona de um objeto em forma de haste, como um mastro ou pináculo, em um ambiente eletricamente carregado. O resultado é um brilho azul ou violeta ao redor do objeto, muitas vezes acompanhado por um som de sibilo ou zumbido, e é notável principalmente durante tempestades. Outra explicação é que os pilotos estavam observando uma ocorrência rara de raio em bola, mas no caso da tripulação do caça-arco, teria que ter sido 8 de uma vez e todos em fila.
Outra explicação que sempre foi discretamente sugerida é que os objetos eram o resultado de tripulações e pilotos experimentando algum tipo de delírio coletivo causado pelo estresse de combate. Naturalmente, as testemunhas dos Foo Fighters refutaram veementemente tais afirmações, e até a sugestão vai longe para explicar por que a tripulação do caça-arco hesitou em vir a público com sua história. Provavelmente nunca saberemos com certeza o que os pilotos estavam vendo nos céus noturnos durante a Segunda Guerra Mundial, e isso permanecerá um mistério duradouro da guerra no ar. E aí você tem 4 mistérios da aviação da Segunda Guerra Mundial. Por favor, deixe um comentário abaixo com seus próprios pensamentos e reações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.